Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao PET 6 do nono ano, terceira semana, a penúltima semana. E ele traz como temática, lá na página 70, o período democrático. Então, nas aulas anteriores a gente viu sobre o período do regime militar, que foi de 1964 e foi até 1985. Então, esse período democrático é de 1985 até os dias de hoje. Então, a gente vai entender como que funcionam as questões políticas, como funcionam as leis, por que o Brasil é dessa forma, na questão social e econômica, basicamente estudando esse período chamado período democrático, aquele onde temos a participação popular, principalmente na elaboração das leis, e o voto também, você vai escolher os seus próprios representantes. A gente vai ver que daqui para frente vai começar a surgir vários e vários partidos políticos, assim como a gente viu aí nas eleições recentemente, vimos que tínhamos várias opções, de partidos para serem votados aí. Então isso é o período democrático, a vontade popular sobre a vontade política, Então, se é a gente que escolhe, eles têm que trabalhar para a gente. Então, é esse período democrático, ele traz um texto aí, É um texto que não é um texto suporte onde você vai retirar as informações e colocar nas questões abaixo, porém, ele é um de contextualização desse período democrático com o governo Sarney, falando sobre democracia, inflação e a Constituição Cidadã. O que é a Constituição? As leis do seu país. O que é inflação? É quando dá o aumento dos preços e o seu salário não aumenta, Então, ou seja, antigamente você tinha um dinheiro, você comprava 10 coisas, agora nesse período aqui, às vezes você não vai comprar 10, às vezes vai comprar 9, 8, 7, 6, 5, enfim, depende do valor da inflação de momento. Nesse texto eu destaco somente a última parte do texto, está lá no segundo parágrafo, no finalzinho está lá. O primeiro governo brasileiro após a ditadura foi marcado pela promulgação da Constituição Cidadã, que quer dizer isso, a criação da Constituição. As leis não poderiam ser as mesmas que existiam há pouco tempo atrás, que era regime militar. Por quê? Porque lá não era um período democrático. Se a gente quer fazer esse processo de transição de um regime militar que era ditatorial, a gente não pode continuar com as mesmas leis. A gente tem que ser modificado. Tá lá, garantindo direitos básicos a quase toda a sociedade. Então a gente viu lá a briga, a reivindicação das minorias nesse período do regime militar, e outros períodos anteriores também. Mas fracassou no controle inflacionário, diminuindo a renda do cidadão e aumentando a pobreza do país. Então, o regime militar trouxe problemas seríssimos econômicos. É a mesma coisa de você ter gastado muito nesse período de 1964 e 1985 para eu quero pagar a prazo. Então, depois de 85, essa cobrança vai ser feita. E essa cobrança ser feita, então você vai ter que tirar dinheiro, às vezes até onde não tem para ser pago essas dívidas que você fez anteriormente. Então é isso, é basicamente isso a aula de hoje. Então lá na página 71, de acordo com o texto estudado e, se preciso, pergunte ao seu professor de História e explique os seguintes conceitos adotados na Constituição de 1988, apelidada de Constituição Cidadã. Então, na questão letra A, explique a teoria da independência dos três poderes da República. Quais são eles? Então, eu vou inverter isso aí da seguinte forma: eu vou citar quais são eles primeiro, para depois explicar a teoria da independência. Então, quais são os três poderes? Legislativo, executivo e judiciário.
né? Então temos esses três poderes. Então, anteriormente, lá nos anos que vocês já estudaram, principalmente no 8º ano, a gente viu aquelas monarquias absolutistas, aqueles reis absolutistas, onde eles criavam as leis, eles executavam as leis e eles administravam as leis. Então eles tinham controle de tudo. Então a gente percebeu que naquele período ali, a maioria da população vivia em dificuldades financeiras, né? Vivia em péssimas condições e não teria como a população modificar isso se não fosse através de grandes revoluções, né, que aconteceu nesse período. Por quê? As pessoas não poderiam votar, então eles estavam à mercê dos reis e das rainhas, né? Então, quando morria um rei, automaticamente quem assumia era o seu filho, não tinha quem votar. Nesse período democrático de república, o que vai acontecer? O poder emana do povo. Nesse período que a gente estávamos falando, o poder emana do rei. Agora o poder emana do povo. O povo escolhe seus próprios representantes. Isso é o período democrático, né, que vai se estabelecer novamente aqui no Brasil a partir de 1985. Então, por que é bom ter essa independência dos três poderes? Vai existir um pilar, né, de três, né? Vai falar o quê? Olha, o poder político no Brasil vai ser dividido em três: legislativos, vereadores, deputados e senado; executivo, prefeito, governador e presidente; e judiciário lá, os ministros, né? Bom, então, qual que é essa teoria? Então vai surgir um cara chamado Montesquieu, que eu utilizei como explicação dessa questão número 1. Então você via lá naqueles iluministas, vocês lembram? Na Revolução Francesa e tal. Então vai surgir esse, vai ter um motivo, porque ele questionava essa situação. O rei não pode assumir os três poderes. Cada poder tem que ser pessoas diferentes, para estar fiscalizando um ao outro e não deixando a pessoa abusar do poder, né? Então, de acordo com Montesquieu, não deixar uma única mão as tarefas de legislar, criar leis, administrar e julgar, já que a concentração de poder tende a gerar abuso dele. Então, a gente aprendeu com as experiências de vida. É isso que a história quer trabalhar com você. Então, você estudando história, você vai entender o quê? Que poder na mão de uma só pessoa é problema, né? Atos de corrupção pode crescer, né, muito com isso. E quem perde com isso é a população. Até recentemente aí a gente viu que muita gente não estudou história, né? Porque eles pediram para fechar o parlamento nesse governo atual aí, que é o governo Bolsonaro, falando: vamos fechar o parlamento. Por quê? Fechando o parlamento, quem mandava em tudo? Jair Messias Bolsonaro. Então ele queria ser um rei aqui no Brasil, né? Então é meio complicado isso. Então é muito melhor fazer o quê? Não, tem que separar os poderes, porque se o presidente começar a fazer coisas ruins, esse poder legislativo vai estar vigiando ele. Esse aqui vai julgar se ele está sendo coerente ou não. Até recentemente a gente viu o problema da Dilma aí, não foi? Que ela tomou o impeachment, né? Que foi votado pelo legislativo para tirar ela. E depois o julgamento, teve até julgamento, não foi? Se era coerente ou não essa situação. Então, às vezes duas pessoas eles controlam um poder, mas esse poder aqui não é melhor que esse nem esse. Cada um tem a sua autonomia. O executivo não pode mandar no legislativo e o legislativo não pode mandar no executivo e assim vice-versa. Letra B. Como funciona o sistema de governo presidencialista? Presidencialista vem de presidente, então é o que a gente vive hoje, né? Mas vamos citar aqui no caso do Brasil, porque tem outras formas. Bom, tá lá. Nesse regime há três poderes. Que poderes? Legislativo, executivo e judiciário, que a gente falou. Só não citei aqui porque já foi citado na questão anterior. Toda a concepção, o que é concepção? Pensamento ou ideia. Toda a ideia do presidencialismo baseia-se na harmonia. Então esse aqui não pode ficar brigando com esse e com esse. Eles têm que viver como se fossem amigos, ajudar um ao outro para o bem da população.
isso pelo menos na teoria, a gente percebe que na prática não funciona bem assim. Desses três poderes, a harmonia desses três poderes, nenhum pode se impor ao outro ou tentar superar os demais. Esse aqui, igual eu acabei de falar, não pode fechar o parlamento. Por quê? Cara, esse aqui tem uma função, esse tem uma e esse tem uma. Então vamos trabalhar em equipe para manter-se esse equilíbrio. Há um sistema de freio e contrapesos pelo qual um poder controla o outro e cada um depende dos outros dois. Então, olha lá, um poder controla o outro e cada um depende dos outros dois. Quando esse aqui quis impeachment desse aqui, teve que ter o apoio desse aqui. Então, os dois poderes é maior que um. Entendeu? Agora, se esse aqui fosse controlado, no caso que a gente acabou de citar, tira esse, só esse aqui que vai mandar. Então, esse aí que é o problema, né? Esse aí que pode ocasionar surgimento de atos de corrupção. Então, é bom ter autonomia dos três poderes, né? E a independência. Por que podemos afirmar que a garantia do direito à greve representou um grande avanço em direção da cidadania? Então, se o poder emana do povo e o povo escolhe seus representantes, então o que acontece? Por enquanto, a gente falou só daquelas pessoas que foram eleitas, seja do legislativo, vereador, deputado, ou senador, prefeito, governador e presidente, e os ministros, né? A questão do judiciário. Então a gente falou, por enquanto, só dos políticos. E a população, onde entra? Só no voto? Não, né? A gente percebe o quê? Eu votei em determinado candidato, depois eu vou cobrar esteiro. Por quê? Porque eu votei nele por conta de quê? Porque eu achei que as ideias deles eram legais. Porém, se ele não cumprir aquilo que ele prometeu, o que vai acontecer? Eu não voto mais nele. Né? Eu também, o que vai acontecer? Então, é função sua, a partir do momento que você votou em determinado candidato, você fiscalizar ele também, porque isso faz parte da cidadania, né? Você é um cidadão, então você tem essa obrigação. Então, como que você vai fiscalizar isso? Ou no dia da eleição, quando você for votar, ou também reivindicar ele no período em que ele estiver governando, não é? Ou que ele estiver lá na gestão dele, ou eleito. No período do trabalho dele, que eu vou ter que fiscalizar? Sim, para ver se ele não é corrupto, se ele está exercendo as obrigações dele, né? De que forma é essa? Um dos mecanismos disso é a greve. Então, por que a greve é importante? Está lá, a greve é de fundamental importância para a classe trabalhadora. Então, quando aconteceu no início do ano as greves, muita gente pensou? De novo, esse povo querendo entrar em greve, esse professor para a gente trabalhar no sábado, ter aula no sábado. Então, o que você tem que pensar? O seu professor, ele está ali na escola para quê? Para você ser um cidadão e formar um cidadão, não é? No caso aí, a cidadania para todos os seus alunos. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer não é só ensinar, né, a teoria. Ele também tem que te mostrar como que funciona na prática. Se ele quer que você reivindique, né, o seu direito, ele também tem que dar exemplo, ele tem que fazer isso. Então tá lá, a greve é de fundamental importância para a classe trabalhadora, pois ela é o principal instrumento de pressão. Se não for isso, o que vai acontecer? A pessoa não vai falar nada, a pessoa vai continuar fazendo aquilo que ele acha. Para que eu vou dar direito? Não, vai chegar no ano de eleição, eu vou e prometo várias coisas e pronto, acabou. Não é? Então não é assim que funciona. Então, por enquanto, uma das medidas que mais funcionam, e claro que não funciona da forma que a gente queria, é a questão da greve, né? É o principal instrumento de pressão para a conquista de direitos. É famoso ditado, quem não chora não
mama, não é? Esse instrumento, porém, deve ser levado mais a sério, né? Não pode ser usado como moeda de troca econômica. Então, quando uma pessoa vai lá e entra em uma greve, se os demais também aderissem, se a própria população, né, falasse, oh, gente, realmente, será que essa greve é legal? Será que isso aí tem embasamento? Será que isso vai ajudar a gente? Então, a população inteira escutar. Por quê? Porque essa população aqui trabalha para essa. Então, a gente é uma classe trabalhadora. Então, nesse momento que a gente escolhe os políticos, eles se tornam o quê? Nossos empregados. Então, eles têm que fazer coisas boas para a população, não é? Então, é assim que funciona. Então, lá na questão número 2, né? Sabemos que o governo Sarney fracassou no controle da inflação. Conversem com seus pais ou responsáveis pelo sustento de sua casa sobre o que se entende por inflação atualmente. E escreva um pequeno comentário sobre o que foi conversado. Então você vai escrever um parágrafo aí, né, sobre ou mais, se você preferir, sobre essa conversa. Vai chegar nos seus responsáveis e vai dizer o que você entende sobre inflação? Aí a pessoa vai falar, se não entendeu, aí você fala, olha, o que é uma inflação? É aumento dos preços. Antigamente você tinha 100 reais, você comprava, vamos supor, 10 coisas. Hoje com 100 reais, às vezes você compra só 9, ou só 8, só 7, só 6, só 5, só 4 e assim por diante. Então a gente sabe que nesse período que a gente estamos vivendo, estamos em uma inflação, seja por questões afetadas pela pandemia ou por outros, né? Então você vai perguntar e vai escrever esse pequeno parágrafo aí falando sobre a conversa de vocês com os seus responsáveis, beleza? Pessoal, então aqui a gente termina a correção da terceira semana. Na próxima aula a gente encerra o PET 6 com a quarta semana, beleza? Então até a próxima e te aguardo para finalizar o PET 6, né? Para a gente estar entrando no PET 7, beleza? Então, um abraço e até mais.